são obedecidas. O Salmo 33, versículo 9, que se refere à criação, ele deixa isso claro. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo, absolutamente tudo. Está aí no Salmo 33, versículo 9, Salmo 104, que são salmos que se referenciam à criação. Gênesis 1, que é o objeto do nosso estudo de hoje, trata disso. Deus fala e tudo acontece. Por sua palavra, por sua ordem, por seu desejo. Outro salmista diz isso. Tudo, Deus está nos céus e tudo o que Deus quis, Ele fez. Tudo o que Deus quis, Ele fez. Então nenhuma doutrina, irmãos, por causa disso, é mais combatida do que Gênesis 1. Nenhuma. De toda a Bíblia, o trecho mais combatido pelos ateus, pelas pessoas que se rebelaram no seu coração contra a revelação de Deus, é Gênesis capítulo 1. Por quê? É óbvio, porque é o começo de tudo. É onde se explica, por exemplo, onde se originou a família, Gênesis 1. Onde entrou o mal no mundo, Gênesis 1. De onde veio todas as coisas, Gênesis 1. É Gênesis 1 que deixa claro que a matéria não é pré-existente, como querem os materialistas, como querem os ateus. Ela não é pré-existente. Gênesis 1, irmãos, começa afirmando que Deus existe. Que Deus? De onde veio? Para que veio? Deus existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não está querendo provar a existência de Deus. Simplesmente está declarando que Deus existe. Então eles acham que isso é um absurdo. É muito absolutista. Então Gênesis 1 é muito combatido, porque ele retrata e revela de onde veio o universo. Por isso, as correntes científicas, elas querem contrariar a Escritura. Ô Luiz, está funcionando não. Liguei aqui. Vamos ver se dá agora. Foi, né? Então nós temos aí algumas teorias que elas contrariam frontalmente Gênesis 1. A mais conhecida é a teoria da evolução. Bom, agora os nossos adolescentes estão na sua classe, mas aqueles que estão frequentando os bancos da universidade precisam entender isso. É uma teoria, não é uma ciência. Então o dia que o seu professor arrogantemente, em sala de aula, apresentar a evolução como uma ciência, você deveria contestá-lo. É uma teoria, como tantas outras teorias. E aí nós temos algumas, dessas teorias. A teoria da geração espontânea, que diz que o universo deu à luz a si mesmo. Não houve um criador, nem uma causa primeira. Essa teoria ela é tão absurda, ela é tão irracional, que se nós formos sintetizar, é o seguinte: ninguém vezes nada é igual a tudo. Ninguém vezes nada é igual a tudo. Ninguém fez nada e surgiu tudo, espontaneamente. E é um absurdo. É preciso ter mais fé para acreditar num negócio desse do que acreditar em Gênesis 1. É preciso ter mais fé, porque é simplesmente irracional. Então, a ciência, ela às vezes tergiversa os seus estudos objetivos e acaba que é mais uma ideologia, é mais uma crença, Até o cientista mais técnico, o cientista mais racional, ele acaba tendo as suas próprias crenças influenciando os seus estudos. E é isso que acontece aqui na teoria do surgimento espontâneo do universo. Nós sabemos que a ciência já provou que o universo é formado de massa e de energia. Então, há leis no universo e sabemos que as leis elas não existem por si só, elas foram criadas. Por quem? Pelo acaso? A resposta da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando eu olho para o relógio, aquele relógio ali antigo, grandão, na parede da nossa galeria, é impossível olhar para esse relógio e não me lembrar de quem? De quem?
Do relojoeiro. É impossível olhar para esse templo e não me lembrar do engenheiro, dos pedreiros. Alguém fez isso aqui. Alguém levantou isso aqui. É impossível olhar para o universo e não se lembrar do seu Criador. É por isso, irmãos, que o universo, a criação, é Deus pregando. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A lua prega, o sol prega para o índio mais primitivo. Ele olha para essa grandeza toda e ele sabe que alguém superior a ele fez aquilo ali. Por isso que Paulo diz, por causa da revelação natural, o homem é indesculpável. Indesculpável. A revelação geral de Deus, ela não salva o homem, mas ela condena o homem. O que salva é a revelação especial, que é a Escritura. Mas ele já está condenado, porque ele olha para a criação, e na criação estão as digitais de Deus. As digitais, ele por isso é indesculpável no dia do juízo, e vai ser julgado segundo essa revelação. Então, eu não posso deixar de olhar e lembrar que há um Criador, nada surge espontaneamente. A outra teoria mais absurda, mas é famosa, é do Big Bang. Uma explosão gigantesca, cósmica, fez com que tudo existisse como existe agora. O caos pode gerar a ordem, irmãos. O caos pode gerar o cosmo. A desordem pode trazer leis, movimentos, harmonia e propósito que há na criação. Tudo, irmãos, tem um propósito na criação que Deus fez. Então a desordem não produz ordem, nem o caos pode produzir o cosmo. A Terra, irmãos, ela é tão impressionante, o nosso planeta, que eu não sei se vocês sabem, ela está numa distância do Sol, a distância certa. Se ela tivesse um pouquinho mais à frente, derreteria. Se tivesse um pouquinho mais atrás, congelaria. Deus colocou o planeta Terra no lugar certinho para que haja vida biológica. E sustenta o nosso planeta nesse lugar. E você acha que uma explosão fez isso tudo? Impossível, impossível. Aí nós temos também a mais famosa das três, que é a teoria da evolução, ou chamada evolução das espécies, de Charles Darwin. Em 1859, justamente quando Simonton chegava ao Brasil para plantar a igreja presbiteriana, Charles Darwin passou por aqui também, pela América do Sul, fazendo suas pesquisas, e este livro se tornou o credo, a Bíblia de milhões de pessoas. E é um credo mesmo, porque não há nada científico nessa teoria. Para vocês terem ideia, não sei quantos tiveram contato com o livro de Darwin, mas há nesse livro 800 verbos no futuro do subjuntivo, suponhamos. 800 verbos em que ele diz, suponhamos que o homem tenha vindo do macaco. Suponhamos que a evolução... É uma suposição. Não tem nada científico, pode ser algo bem elaborado, bem estudado, não estamos questionando isso, mas é um amontoado de suposições, meus irmãos. Mas virou um credo, virou uma Bíblia para todas essas pessoas, e é muito interessante porque Darwin, ele acaba influenciando muita gente, não é? A ideia da evolução das espécies, ela é bem básica, é o seguinte, o mais forte sempre vence. Existe uma seleção natural, então aqueles micro-organismos que são mais fortes destroem os mais fracos e eles então prevalecem na sua existência. Basicamente a ideia é essa de Charles Darwin. E ele influenciou nada menos, nada mais que um filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche era leitor de Darwin e ele desenvolveu a ideia do super-homem. Está com Nietzsche a ideia do super-homem. E quem leu Nietzsche de maneira abundante, de maneira quase que frenética? Hitler. Por isso que Hitler, ele na Alemanha falou da raça pura ária, o super-homem.
de Nietzsche e de Darwin. A seleção natural da espécie, o mais forte vence o mais fraco. Então o Holocausto é culpa do Darwin. Culpa do Darwin, que foi influenciando esses homens. Então nós podemos ver em Gênesis, irmãos, que Deus é o Criador de todas as coisas, que é impossível, de acordo com Gênesis, a transmutação das espécies. Nós vemos que há uma mutação das espécies, isso pode haver uma microevolução dentro da própria espécie, mas não uma transmutação. Isso quer dizer que jamais um cachorro vai virar um leão. Um gato vai virar um felino, um tigre, jamais. Jamais vamos ver um macaco se transformando no homem, porque Gênesis não permite a transmutação. E a evidência concreta também mostra isso, né? De que não há transmutação, mas há uma mutação dentro da própria espécie. Há peixes lá nas regiões abissais dos oceanos que eles desenvolveram um olho muito grande, quase que do tamanho do corpo deles. Por quê? Porque lá é escuro. Então houve uma microevolução para que o olho desse peixe fosse maior e ele pudesse enxergar nas profundezas daquela escuridão. Mas um peixe não vai voar nunca. Ele não vai virar uma ave nunca, e nunca virou na história. Nós não temos evidência concreta disso. E Gênesis já falou, aqui no capítulo 1, que Deus ordenou que a geração fosse segundo a espécie. Segundo a espécie. Então, meus irmãos, o livro de Gênesis, ele mostra isso. A origem de todas as coisas, portanto, ele é o alicerce de tudo o que nós vamos ver daqui para frente. Você precisa conhecer bem Gênesis para conhecer o demais, que vem da revelação de Deus. Você não vai conhecer bem a Bíblia se você não conhecer o alicerce de todas as coisas. Então, Gênesis começa com a história da criação do universo, a história do homem, a história do pecado, o mal entrando no mundo, a redenção, o trabalho, o casamento, de onde nós tiramos todas essas bases do livro de Gênesis. E quando Moisés, possivelmente Moisés escreve Gênesis na peregrinação do deserto, nos 40 anos, e Moisés precisava dar essa base para o povo de Israel, para a identidade do povo de Israel. Quando eles foram entrar em Canaã, por exemplo, haviam 7 nações lá que ocupavam Canaã, e Deus havia dito que eles tinham que expulsar essas nações e tomarem posse da terra, e eles precisavam da base moral disso, e a base moral é Gênesis. Por que Deus está mandando a gente expulsar as nações que já são donas dessa terra? Gênesis responde, porque Deus é o dono da terra e Ele dá para quem Ele quiser. Deus é proprietário da terra. Então o povo encontra em Gênesis a base moral para tudo o que eles iriam fazer como nação. A grande questão, irmãos, em Gênesis 1 é uma história ou é uma ficção, um poema? Até entre as correntes evangélicas há debate a respeito disso, né? Deus fez Adão e Eva mesmo, ou Deus fez uma geração de Adão e uma geração de Eva? Deus simplesmente quis ilustrar a criação, é algo aqui mais mitológico ou é uma linguagem literal? Obviamente que é literal. Os dias foram literais ou não? De 24 horas. Sim. Por quê, irmãos? Porque as palavras que são usadas em Gênesis, as palavras dadas aos animais, os nomes aos animais, às plantas, às espécies, o nome aos rios, as localizações geográficas, as pedras preciosas, são todas localizações reais. Tudo é real. Nada aqui é mitológico, é fictício. Nós vemos isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4. Então, a maneira como Moisés escreve e descreve tudo é bem literal. Embora o Salmo 104, ele é mais poético ao falar da criação, há uma diferença entre o Salmo 104, quando fala da criação, e Gênesis 1. Porque aqui não tem metáforas em Gênesis 1, como tem no Salmo 134, no Salmo 104. Aqui, irmãos, não tem símiles. Aqui tem nomes de coisas reais, de animais reais, de plantas reais e de localizações geográficas reais. Então a evidência é de que realmente Deus fez
a sua criação de forma factual. Não foi algo simbólico, não foi algo mitológico ou apenas para ilustrar. Os próprios dias da criação, né, foram feitos em 6 dias. O termo hebraico é yom. E como há uma divisão de manhã e tarde, isso sugere que foram dias de 24 horas, dias literais. E Deus ele pode fazer isso se Ele quiser. Então, nós temos que entrar em Gênesis 1, entendendo isso, que aqui é factual, não é nada simbólico, não é nada mitológico. Havia na época de Moisés muitos mitos a respeito da criação do universo, muitos. Mas Gênesis 1 não é como aqueles mitos. E é interessante, se você ler os mitos lá da época que Moisés escreveu, os clássicos que falam da criação do universo, é uma história de quadrinhos. São deuses se degladiando, são monstros marinhos lutando no fundo do mar, e depois dessa luta, dessa guerra, surgiu então o universo de uma destruição também. Gênesis ele é singular no relato da criação do universo. Então, entendendo e nos aproximando ao texto bíblico de Gênesis, entendendo que é algo literal, os dias são literais, os nomes são reais, as localizações, elas existiram, está comprovado historicamente. Nós vimos que tudo acontece naquela região do crescente fértil, entre os 2 rios Tigre e Eufrates. É lá que tudo acontece. E possivelmente a localização física do Jardim do Éden foi dentro desse crescente fértil. E toda a história de Israel ela acontece nesse panorama geográfico, né? Entre esses 2 rios, né, que geram o crescente fértil, era uma região do deserto mais fértil, e eles transitam por ali até chegar em Canaã. Então nós vamos tirar algumas lições de Gênesis 1, e mostrando isso, que a criação de Deus, os teólogos chamam de teleológica. O que é teleológico? Ela tem um propósito. Teleologia é o estudo do propósito. Tudo foi feito com um propósito, nos mínimos detalhes. E é interessante que o Wesley está aqui. O Wesley e a Lucila são amigos preciosos. E ele que me ensinou isso aqui. Foi uma bonita coincidência. O pombo-correio. Eu não sei se vocês conhecem sobre o pombo-correio. O Wesley pode explicar melhor. Mas um pombo-correio, irmãos, ele tem dentro dele, Deus colocou dentro dele uma bússola. Uma bússola. Você pode soltar um pombo-correio em São Paulo, e ele voa de São Paulo até a casa dele, onde ele nasceu. Ele tem a noção perfeita do lugar do seu nascimento. Não é assim, Wesley? Eu acho que até, você sabe assim, qual foi a maior distância que um pombo-correio percorreu? Foi uma corrida que teve os pombos foram soltos na Espanha, em Barcelona, e retornaram para a Alemanha. Olha aí. Ele chega a viajar 1.000 quilômetros por dia, né? Mais ou menos. 1.000 quilômetros por dia, um pombo-correio. Quem fez isso? Uma explosão? Existe um propósito, irmãos, em tudo. Existe um propósito. O nosso DNA é algo impressionante. O nosso DNA. Algo impressionante. Nele está, ele é como uma fita, né, de HD. Está tudo registrado. Se você fosse desenrolar essa fita, dava para dar uma volta no mundo. Está tudo registrado. O que vai, a cor dos seus olhos, do seu cabelo. Se você vai ter doença ao longo da sua vida, está tudo lá no HD. Quem pôs? Isso é teleologia, propósito. Deus fez a sua criação com um propósito. Bom, então quais são as lições que nós vamos tirar? Primeira lição do texto é que Deus cria. Deus cria. Verso 1 e verso 2 mostra isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O termo hebraico é esse aí, bará. Bará se refere a algo novo. Bará se refere a algo que é feito por meio de milagre. E é isso que acontece com a criação. 9 vezes esse verbo aparece no capítulo 1, bará. E é muito interessante porque a ideia de bará é que Deus criou do nada todas as coisas. Não existe matéria pré-existente. A matéria não é pré-existente. Gênesis já deixa isso claro. Deus fez do nada. É uma criação chamada
ex nihilo, do nada. Simplesmente Deus ordenou e as coisas aconteceram. Então, a própria física quântica, estudando a questão da matéria, comprova isso, que ela não é pré-existente. Não há indícios de que a matéria seja pré-existente. Então, no princípio de Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Esse primeiro versículo, irmãos, ele mostra que Deus existe, que Deus é eterno, que antes da criação do universo havia uma eternidade, e mostra também que Deus, nesses primeiros versículos, está declarando, é uma declaração da criação do universo. O primeiro versículo e o segundo estão declarando. A partir do terceiro versículo vem a explicação da criação do universo. Então aqui nós estamos nesse preâmbulo. Apenas Deus está declarando que criou o universo. Então veja que aqui no versículo 1 aparece o nome Deus. Aí já começa a complicar, porque aqui o termo usado que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, usou foi Elohim. E Elohim significa deuses. Deuses. Os teólogos, eles entendem que há aqui um plural de majestade, que se refere à trindade. Onde aparece a trindade, olha lá no verso 26. Também disse Deus, façamos. Quem façamos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É óbvio que Deus não estava falando com os anjos. Nós não temos a imagem e semelhança dos anjos. O que a trindade, em conselho eterno, se reúne e decidem fazer o homem. Por isso que está no plural, seguindo o preâmbulo. Elohim. Essa parte final, im, no hebraico é sempre plural. E se ligando a Deus, né, nós não podemos nos referir a Deus como plural, mas aqui é um plural de majestade que se refere às pessoas da trindade. Por quê, irmãos? Porque esse substantivo Elohim, ele sempre está acompanhado de verbos no singular. Sempre. Mostrando que Deus é uno, que Deus é único, da mesma substância, glória e majestade, mas em três pessoas. É um plural de divindade. E a criação, ela é sempre atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 24. Tem que ser rápido, porque senão eu não termino. Atos 4, 24. Aqui se atribui a criação ao Deus Pai. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que há. O Pai é criador. Atos 4, 24. Agora veja João, capítulo 1, versículo 1. Porque João, no capítulo 1, ele está recontando a história da criação. Agora centrado em Cristo. Se você observar o capítulo 1, é assim que João está dizendo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus antes da criação. E olha o que João diz no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, Gênesis 1:1. No princípio, a mesma coisa. No princípio era o verbo, Gênesis 1:1. No princípio Deus, Elohim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha lá, João 1. Era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus, fazendo o quê? Criando todas as coisas. Então, o Deus Filho também é criador. O Deus Espírito Santo é criador. E aqui uma palavrinha a respeito disso, porque nós cantamos ao Pai, nós cantamos ao Filho e não cantamos ao Espírito Santo. É um erro. O Espírito Santo é Deus, irmãos. Não tem hierarquia aqui não. Isso aqui não é quartel militar não, o Pai é o comandante, Jesus é o mais ou menos e o Espírito Santo está lá, coitado, esquecido. Não, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Há muitas canções que se referem a Deus, a Jesus, e pouquíssimas ao Espírito Santo. E nós temos que orar ao Espírito Santo para que Ele venha sobre nós. Temos que orar ao Espírito Santo para que Ele traduza as nossas orações, são imperfeitas, maculadas pelo pecado, egoístas. O Espírito Santo é criador de mim, de você. É o Criador de todas as coisas. Olha lá, Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face
da terra. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o Deus que cria todas as coisas. Todas as coisas. Isso é maravilhoso. Aí o verso 2. A terra estava sem forma e vazia. O termo hebraico aqui é tohu vavohu, sem forma e vazio. Existem teses de doutorado de mais de 1000 páginas sobre isso aqui. É um debate muito grande. Deus fez algo incompleto, Deus fez algo sem forma e vazio. Por que a terra, por que Deus já não fez tudo pronto para funcionar? Irmãos, Deus vai fazendo as coisas por etapa. Vejam que o capítulo 1 mostra isso, porque Deus ele primeiro quer fazer a terra o ambiente propício para a vida humana e animal e vegetal. Então, e há uma participação de cada pessoa da Trindade. Não há hierarquia entre eles, mas há papel diferente entre eles. Então, aqui, a partir do verso 2, nós temos o papel do Espírito. Olha lá, o Espírito pairava sobre as águas. Ele estava ordenando todas as coisas, não é? O Espírito, irmãos, estava dando ordem, beleza e plenitude a tudo. A ideia aqui do hebraico, pairava sobre as águas, é a ideia da galinha que junta os pintinhos debaixo das suas asas, para protegê-los, para acomodá-los, para guardá-los ali debaixo das suas asas. Então o Espírito Santo ele estava chocando a criação, ele estava organizando tudo que era sem forma e vazio. E ele continua fazendo isso nas nossas vidas, irmãos. É o ministério do Espírito Santo, ele continua organizando a bagunça, o caos que nós fazemos na nossa vida. Ele continua com esse ministério maravilhoso de colocar beleza e organizar todas as coisas. Veja então que o relato de Gênesis, nesses 2 versículos, ele é muito simples, muito direto, e que afirma: Deus criou todas as coisas do nada. E é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que não usa aqui nem Adonai, que é o Deus soberano, dono da terra, mas usa Elohim. O plural de majestade, porque se referem ao Deus Pai. Nós temos aqui Deus criando, o Espírito Santo organizando e dando beleza à criação. E em Gênesis 3,15, olha lá, nós não vamos pôr Gênesis 3,15, aparece Jesus, que é o Redentor. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu, não os seus, o seu. Adão e Eva tiveram mais filhos, mas aqui é o seu descendente, que Eva achou que era 7. Depois da morte de Abel, ela pôs o nome 7 e disse: porque eu recebi do Senhor. Ela achou que essa promessa era 7, mas aqui é Jesus. Paulo vai deixar isso claro, que é a promessa de Jesus. Então, o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e a cabeça da serpente, a serpente vai ferir seu calcanhar. E aí, irmãos, toda a história de Gênesis a partir daqui, e toda a Bíblia, ela vai falar de 2 tipos de pessoas. Pessoas que são da semente da mulher e pessoas que são da semente da serpente. O mundo está dividido entre essas 2 sementes. Quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é escolhido por Deus, eleito por Deus, predestinado por Deus, e quem é do maligno. E já começa em Gênesis, porque João diz isso: Caim era do maligno, a semente de Caim e a semente de Abel. Então, a semente do Redentor. E Deus vai, ao longo da sua história da revelação, preservando essa semente. E Satanás quer destruir essa semente. Ele quer destruir. Por isso que em Êxodo, o que Satanás faz através de Faraó? Começa a matar os meninos todos. Porque ele sabia que tinha um descendente que iria nascer. Aí quem gosta de matar bebê? Satanás, irmãos. Eu não tenho dúvida que o aborto é satânico. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma. Ele é satânico. Porque Satanás ama matar bebê. Ele ama matar bebê. Se você vê isso em Êxodo, você vê isso na época de Esther. Você vê isso quando Jesus nasce. De novo se repete a história. Agora com Herodes, matando os bebês todos. Por quê? Um bebê iria nascer.
e era a semente de Deus. Deus ama bebês, o diabo odeia bebês. O diabo é especialista em matar bebês. Então cuidado com isso. Gênesis é bom porque você já aprende essas bases, esses fundamentos, né? Daqui nós tiramos tudo, o valor da vida que Deus nos deu. Então, irmãos, vocês entenderam os 2 primeiros versículos, que Deus é o Criador e Ele cria de forma bará, cria do nada. Vamos para a segunda lição, avançando aí o nosso estudo. Deus forma, Deus cria e Deus forma. Aí nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 13. Disse Deus, haja luz e houve luz. Vou ler rápido, tá? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação das águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Olha essa marcação de tempo, tarde e manhã, é literal, são 24 horas. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Bom aqui é tove, bom é delicioso, maravilhoso, é bom proparoxítono, é bom superlativo, é a coisa mais linda, mais maravilhosa que tem. Que Deus faz tove, é bom mesmo. E disse, verso 11, produz a terra relva, ervas e dêem semente, árvores frutíferas que deem seu fruto, segundo a sua espécie. Você já viu o manga da laranja? Se alguém já viu aqui, me mostra, que eu vou te indicar um psiquiatra. É segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. Deus pôs a semente nele. Os chineses estão tirando as sementes, mas Deus pôs a semente. Eles estão tirando para eles ficarem com elas. E a gente não tem mais o que plantar. Então veja bem. Cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. De novo. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Veja o padrão, irmãos, de atividades de Deus. Durante a semana da criação, primeiro ele formou e depois ele vai preencher, ele vai encher todas essas coisas. Então, nos primeiros dias, Deus está dando forma à terra. 3 esferas aqui nesses versículos que nós lemos, esferas de atividade de Deus: os céus, a terra e as águas. Depois ele vai encher isso tudo. Primeiro ele está formando. Vamos para o primeiro dia. Entender o primeiro dia criacional. O primeiro dia está aí do verso 13 ao verso 5. Deus ordenou que a luz brilhasse e depois ele separa a luz de trevas. E essa separação ela vai permanecer. Porque veja bem, em Gênesis 3,15 já tem uma separação de luz e treva. As sementes da mulher, que é luz, e as sementes da serpente, que é treva. Então Deus sempre vai estabelecer essa separação de trevas, do justo do injusto, do ímpio do santo, da nação de Israel, das nações pagãs, esse princípio de separação. Daí vem o termo santidade, separado, o que é separado para Deus. Já na criação, primeiro dia, essa separação muito evidente. Bom, então Deus separa a luz de trevas, só que se você observar, os luminares, eles só são criados lá no verso 14. Veja aí, diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então, como é que teve luz? Aí vem os críticos da Bíblia. Está vendo? Está errado. Como é que teve luz no primeiro dia se a luz só foi criada no quarto? Deus é luz, irmãos. Deus é luz. É a luz de Deus. A Bíblia ela é clara em dizer isso, que Deus é luz. João capítulo 1, João está recontando Gênesis 1. Por isso que tem que conhecer Gênesis, o Pentateuco. Vocês têm que ser doutores em Pentateuco. Senão você não vai entender nada mais para frente. Nada. Você não vai entender o Evangelho de João, você não vai entender. Olha lá, João 1, que é João contando como é que Deus criou todas as coisas. João 1 e 4, 1, 4 e 5, ele diz, a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Quem? Jesus.
A luz dos homens. Deus é luz. Verso 5, a luz resplandece onde? Nas trevas. Deus não precisa de luzeiros para trazer luz, irmãos. A luz do primeiro dia é a luz do próprio Deus. O que Moisés está dizendo? Moisés não era idiota, não era estúpido, a ponto de não perceber que tinha um problema aqui. Se a luz só foi no quarto dia, como é que já tem no primeiro? O que Moisés está fazendo é afirmando que a luz divina não precisa de luzeiros. Não precisa. Moisés ele não explica isso, ele simplesmente afirma. E cabe a nós interpretar a Bíblia pela Bíblia e descobrir isso. Então essa luz aqui do primeiro dia é a luz do próprio Deus. Ele faz separação entre essa luz e as trevas. Verso 14, ele separa dia da noite. E também ele separa o firmamento aqui. Há uma separação do firmamento. Olha aí no verso 6. Haja firmamento no meio das águas e separação das águas em águas. Então, Deus ele vai separando todas as coisas. O segundo dia mostra essa separação de forma mais clara. Há águas superiores e há águas inferiores. Verso 7. Fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Verso 8, firmamento ele chamou de céu. Houve tarde de manhã, segundo dia. Então no segundo dia, é essa separação das águas. No primeiro, a separação da luz e das trevas. No segundo, Deus separa águas superiores das águas inferiores. O que nos leva a entender isso aí, irmãos? Que antes de Deus fazer essa separação, do verso 6 e 7, de águas superiores e águas inferiores, a terra ela era inundada de água, né? Ela estava coberta por água. Verso 2 mostra isso. Olha lá. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então não tinha terra. Parece que tinha um lago, né? Muita água sobre a terra. Só no versículo 6 e 7 e 8 que Deus começa a separar as águas. Então é preciso a gente olhar para o primeiro dia como a terra completamente envolvida por água. E aí Deus, ao fazer essa divisão, ele faz uma abóbada, né? Ele faz uma cúpula, provavelmente de vapor, e ele então limita as águas que estão nos céus, e ele faz uma separação das águas que estão sobre a terra. Bom, eu fiz mais ou menos aqui, eu peguei mais ou menos essa ideia, né? Então aqui tem uma cúpula que protege as águas acima do firmamento. Lembra que firmamento é céu. Firmamento é céu. Foi o nome que Deus deu. Nós temos aqui a atmosfera, e temos, depois Deus vai separar, mais abaixo, no terceiro dia ele vai separar a terra, e aí vai aparecer a terra, e as águas inferiores, elas são inferiores porque o nível dela está abaixo da terra. Então surgem as águas dos mares, dos oceanos, e essas águas são abissais. Então essa ideia aqui de separação do firmamento é mais ou menos graficado nesse desenho. Eu coloquei para você entender. Bom, aí nós vamos para o terceiro dia, do verso 9 ao verso 13. Olha só. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Olha aí. Deus une as águas de debaixo. Deus une. Essas águas se ajuntam num só lugar, que seria o quê? Os mares e os oceanos. Quando elas se ajuntam, aí começa a aparecer a terra seca. Aí começa a aparecer as montanhas, as ilhas, as pradarias, as grandes massas, os solos, as penínsulas começam a aparecer. Então Deus ele começa a separar isso tudo. Verso 10, a porção de terra seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e Deus viu que era bom. Aí verso 11 começa a produção de quê? Da flora, aliás, do vegetal. Verso 11. Produz a terra relvas, ervas, suas sementes, segundo a sua espécie. Então, isso é uma das maravilhas fascinantes do mundo. Esse reino, irmãos, de árvores gigantes,
árvores pequenas, árvores com frutos suculentos, a vida microscópica, né? As sementes, Deus produzindo tudo isso, inclusive no fundo do mar, não só sobre a terra. E aí vem a flora também sobre a terra, né? A terra, verso 12, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, davam seu fruto, e viu Deus que era bom. E assim se encerra o terceiro dia. Deus, irmãos, aqui, Ele está fazendo o quê? Ele está criando o universo, o planeta Terra, para ele ser propício para a habitação do homem e dos animais, dando condições biológicas a esse planeta. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro dia é Deus formando. O primeiro momento dos versículos 1 e 2 é Deus criando. Do versículo 3 ao versículo 13 é Deus formando. A partir do versículo 14, a terceira lição que nós temos é que Deus preenche. Agora Deus vai preencher tudo isso, né? Já está tudo pronto, já há a luz, já há a luz de Deus brilhando, já há terra, já há ilhas, já há mar, já há oceanos. Agora precisa habitar essa criação maravilhosa, ela já tem condições de vida biológica. Então vamos lá, do versículo 14 até a criação do homem, no versículo capítulo 2, verso 7, Deus está preenchendo tudo. Aí nós vamos lendo à medida que formos tratando de cada dia, tá bom? Então, os espaços que Deus criou, específicos, terra, mares e firmamento, agora precisam ser preenchidos. Aí vamos para o quarto dia, do verso 14 ao 19. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Depois eu quero falar disso aqui que é importante. Verso 15: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem dia e noite, fazendo a separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Aqui se encerra o quarto dia. Então, Deus coloca agora os corpos celestes no céu, que Ele chamou de firmamento, com uma incumbência. Eles tinham que fazer essa divisão de noite e dia, e eles precisavam estabelecer as estações do ano, e também guiar, não é? Guiar os homens. Então veja bem, irmãos, que Deus, Ele condena a adoração dos astros. Isso aí é muito claro em Êxodo, capítulo 20. Deus já, no prefácio dos 10 mandamentos, Ele está condenando isso. Deuteronômio 4, Moisés repete isso. Então a astrologia, ela é satânica, ela é pecaminosa, não é? Essa astrologia que nós vemos aí, sobretudo nos signos, né? Pessoas guiando suas vidas pelos signos. Tem crente que até fala de signo na naturalidade. O meu signo é tal. Você tem que fazer catecúmenos 1 ano. 1 ano comigo. Porque, pelo amor de Deus, estou vendo aí os meninos trocando. O meu signo é isso, meu signo. Que signo? Você está doido? Deus condena a astrologia. O que é ciência? É a astronomia ou a astrofísica. Isso é ciência, que é o estudo dos astros e o que eles produzem, né? A influência da lua nas marés, a influência aí eu tenho que estudar isso melhor. Ainda para mim é meio superstição, mas a mulher que corta cabelo, não sei o que, na lua, eu acho que é superstição. Talvez eu estou sendo aqui meio ignorante, mas eu acho que é superstição. Até gravidez da lua cheia, plantação, não pode plantar, não sei o que. Eu ainda estou estudando isso aí, não vejo ainda muito. Agora, nas marés, sim, porque a lua cheia ela exerce pressão atmosférica. A pressão empurra as águas do mar e a maré sobe. Aí beleza, dá para você entender. Existe uma astrofísica real aí. Agora, nas outras coisas, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa travestida de ciência, mas que, na verdade, é superstição, é astrologia. Então, aqui, o que Deus está dizendo é que Ele nos dariam astros para demarcarem as estações do ano, para até nos guiarem, porque não havia bússola, não havia relógio, e os marinheiros eram guiados pelas estrelas.
Era assim que eles eram guiados. Como é que os magos chegaram até Jesus? E mago ali, irmãos, é uma tradução infeliz, porque na verdade magos são sábios estudiosos dos astros. Não é? Então eles leram lá a profecia, a estrela de Belém, e eles então queriam conhecer o Messias. E eles caminharam todo aquele tempo, mais de ano, guiados pela estrela, porque eles eram estudiosos dos astros, não eram astrólogos, eram astrônomos. E eles então chegaram até Jesus guiados pela estrela. Tá? Então só esse adendo aí para você não cair nessa esbarrela. Vamos para o 5º dia, verso 20 a 23. Disse Deus: provoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voam as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então agora criação, né? Ele está enchendo o mar e está enchendo o céu. Verso 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. Verso 22, e Deus os abençoou. Primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia. Que é outra coisa, irmãos. O que é Deus abençoar? Ele mandar uma energia? Bênção, mãe. O que é isso? Né? Bênção, pai. Gente, bênção é Deus dar a condição de realizar aquilo que Ele mandou realizar. Então Deus chamou Adão e Eva e falou assim: multipliquem e encham a terra, e os abençoou. E deu a que para eles? Virilidade. Deu o que para eles? Deu a eles fertilidade, para eles poderem fazer aquilo. É isso que é abençoar. Abençoar não é algo etéreo, não é algo mágico, porque a gente ainda tem essa ideia. Em nome de Jesus, isso não vai resolver, não é assim. Se você não tiver vínculo com Jesus, é mandinga. É mandinga. Então, tira essas... gente expulsando demônio em nome de Jesus de Nazaré. Tem nada a ver. Não é sobrenome de Jesus Nazaré. É que ele nasceu naquela região. Então, cuidado com essas coisas que abençoou, é que Deus deu capacidade o quê? Olha aí, verso 22. Sede fecundos, para serem fecundos, se multiplicarem, enchei as águas dos mares, e também as aves se multiplicaram no céu. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Então nós já estamos aí no 5º dia, Deus povoando os oceanos e povoando de pássaros. Tudo que Deus fez então diz que é bom. Toda a criação de Deus é boa. Comer os animais marinhos, tudo é gostoso. Pode misturar tudo, fazer uma parrilhada que é tudo bom, né? Como é que é o nome daquele prato espanhol? Parrilha. Não, a outra, paella. Paella é bom demais. Foi Deus que fez e está dizendo é bom. Por isso que Paulo diz: o que pôr na mesa, coma. Dê graças a Deus e coma. Ficar, irmãos, rejeitando comida, não gostando disso, daquilo, tem algo de pecaminoso. Não é só de gosto, não. Tem algo de pecaminoso também. Não é só gosto, não. Tem que comer tudo que Deus deu. Até cachorro, se faltar, a gente come. Vocês não querem, não? Ô, gente, que preconceito é esse, gente? Pelo amor de Deus, não vamos ter preconceito, não. Eu estou lendo aqui Gênesis, viu? Vocês briguem com Moisés. Ele está dizendo que é tudo bom, que é tudo gostoso. É claro que por causa das leis cerimoniais de Israel, depois Deus começa a limitar o que eles deveriam comer. Mas lá em Pedro, Deus tira toda essa limitação. Vocês se lembram, né? Pedro teve o sonho, e aí Deus colocou tudo lá na toalha, e Pedro: não come isso não, sou um judeu. Não chama de impuro o que eu fiz. Não chama de impuro o que eu fiz. Então Deus começa a encher o quê? O céu e as águas, né? Vamos lá para o 6º dia. Verso 24 ao 31. Depois a gente pula lá para o 7, para o 2:7, porque está dentro do 6º dia. Olha lá, disse Deus também: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus, coroa da criação. Também disse Deus. Aqui é a trindade, né? Porque tem uma mudança que diferencia das demais criações. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem.
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então veja bem, irmãos, aqui Deus está de maneira resumida falando da criação do homem. Depois, capítulo 2 vai explicar com detalhes. Verso 29, disse Deus ainda que eu vos tenho dado todas as ervas que dão as sementes na superfície de toda a terra e todas as aves em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. Olha, tem que comer tudo, viu? Réptil também, tem cobra aqui no meio. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. É bom o que Deus fez. É bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Agora 2:7. Então formou Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a criação chegou ao seu ápice, ao seu apogeu. Sexto dia, Deus criando a fauna, o homem e a mulher. Os animais, eles foram criados, é uma implicação nossa também do pó da terra, o que mostra que Salomão vai dizer, né, ao pó nós iremos retornar, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Mas os seres humanos, eles são diferentes dos animais, né? Veja aqui que o homem passa a ser alma vivente. Deus sopra o fôlego de vida. O homem passa a ser alma vivente. E além disso, ele tem a criação de Deus, ele tem a imagem de Deus. Então, veja bem. Qual o cuidado que nós devemos ter? Depois eu quero falar aqui da imagem e semelhança de Deus. Olha, se eu pegar um crente dessa igreja dizendo que é mãe ou pai de pet, eu vou te falar, viu? Se eu pegar um ponto no Facebook, seu mãe de pet, eu vou sentar com você e a gente vai ler Gênesis todo numa sentada. Um dia eu estou no shopping, aí vem uma mulher com um carrinho de bebê de 3 lugares. Eu falei, nossa, trigêmeo. 3 lugares. Falei, que coisa, quase a gente não vê trigêmeo. Quando eu olho, 3 cachorros. Carrinho de bebê com mamadeira, com chupeta. Gente, isso aí é diabólico. Fala, minha irmã. Oi? Não entendi. Não, mas mãe não, né? É segundo a sua espécie. Ninguém é mãe de pet, pai de pet. Ninguém. Você cuida, não é? Nós temos carinho, obviamente, mas cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Eu tenho que alertar vocês. Cachorro não é gente. Não é gente. Eu e Gislene, nós já vimos. Nós já fomos numa casa de uma mulher que ela era paga, ela ganhava um salário para cuidar de um cachorro. Esse cachorro ia para restaurante comer filé mignon, comer picanha. Gislene pode confirmar isso. Isso é pecaminoso. Por que você não pega a criança que está ali e leva ela para o restaurante e paga uma picanha para ela? Hã? Por que você não faz isso? Por que você não pega 3 meninos da rua e leva lá no parque shopping? Anda com eles lá. Dá uns brinquedos para eles. Aí você está fazendo com cachorro e quer que eu aprove? Não aprovo porque Gênesis não aprova. Cachorro não é feito à imagem e semelhança de Deus. Cachorro é cachorro e o lugar dele é na casa de cachorro. Não é na sua cama e você beijando a boca dele, não. E seu marido é um doido que beija a sua boca. Você sabe as doenças que ele pode passar, você sabe. Por isso que para o judeu, cachorro é sujo. Judeu chamava quem não era judeu de cão, porque é imundo.
E judeu, o cachorro é da porta para fora. Tati? Não gosta. Perfeito, é? Já ouvi isso. Isso. Exatamente, Jaque. Eu ouvi de um pastor que ele é casado há muito tempo. Aí eu falei, e aí, pastor, e quando vai ter um filho e tal? Ele, não, eu tenho um cachorro. Um pastor. Não, eu tenho um cachorro. Não preciso de filho. Então, irmãos, eu gosto de cachorro. Eu gosto, tive um cachorro que era um labrador, que ele quase destruiu minha casa, mas tudo bem. Eu gostava. Eu gosto de cachorro, sempre gostei. Mas eu não confundo as coisas. Não confunda as coisas, tá bom? Então, isso está claro aqui na criação de Deus. Vamos lá para a criação feita do homem à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Primeiro, que nós fomos criados por Deus. Nós não somos produtos de uma explosão nem de evolução. Por isso que Lucas chama Adão de filho de Deus, porque ele vem de Deus, lá em Lucas 3,38. Então, nós somos criaturas de Deus, dependemos totalmente dele. Atos 17, Paulo diz isso. Para nos mover e para respirar, nós dependemos de Deus. Isso significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados por Deus. Segundo, significa que nós somos parecidos com Deus. Em que sentido? Imagem e semelhança, eles significam a mesma coisa. São sinônimos que Moisés está usando. Tem a ver com parecença, com similaridade. Nós nos parecemos com Deus. Não quer dizer que Deus tenha corpo, irmãos. Deus não tem corpo. Que é outra coisa. Para de imaginar Deus como aquele velhinho sentado no trono vestido de branco. Deus não é assim. Isso é idolatria. Imaginar uma forma de Deus. A confissão de fé diz isso. Não pense em Deus com uma forma. Tanto é que a nossa sarcinha tem a pomba lá no meio. Depois a gente tem que trocar ali. O Supremo Conselho já mandou tirar a pomba. Aí ela foi para a Universal. Brincadeira. O Supremo Conselho mandou tirar. Por quê? Porque é uma representação gráfica da segunda pessoa da Trindade. Não pode. Não pode ter representação gráfica. A gente sabe que ele veio em forma de pomba. Mas não era uma representação gráfica, era a forma. Aí o Supremo Conselho já há alguns anos pediu para retirar da sarça a pomba e deixar só a sarça. Então, a imagem e semelhança significa que nós nos parecemos com Deus no sentido de que nós somos seres racionais, temos espiritualidade, imortalidade, nós temos imortalidade como Deus, né, a nossa parte material. Não é a imortalidade de Deus, mas nós temos. O domínio, isso significa ser parecido com Deus, né? Deus aqui diz que nós iremos dominar sobre todas as coisas, né? E terceiro significa esse domínio mesmo. Imagem e semelhança significa isso, dominar sobre toda a criação. Adão e Eva foram os primeiros regentes da criação. Eles tiveram que nomear tudo. Adão, ele já trabalhava antes da queda, né? A Igreja Católica entende que o trabalho é uma maldição, mas Adão e Eva já trabalhavam, cultivavam um jardim antes da queda. E assim a gente termina o sexto dia com o ápice da criação de Deus. Eu só quero, para abrir para perguntas rápidas, só fazer 3 aplicações, irmãos, de tudo que nós vimos. A primeira aplicação é essa. Tudo foi criado por Deus, adore a Deus. Adore. Por quê? Apocalipse termina dizendo que todos estão adorando a Deus no trono e dizendo, o Senhor é o Criador do universo. Adorem a Deus. Ele é o Criador do universo. O crente tinha que ser a pessoa mais feliz do mundo. O culto, irmãos, tinha que ser o lugar mais celebrativo, mais feliz, porque nós estamos adorando o Criador do universo. Nesse universo há mais de 500 mil insetos. Mais de 500 mil insetos. Nós temos mais de 30 mil espécies de aranha. Nós temos mais de 6 mil espécies de répteis. 5 mil espécies de mamíferos. 3 mil espécies de rã. Tudo criado por Deus. É impressionante, as minúcias, os detalhes, o mundo macroscópico e microscópico, tudo criado por Deus. Você tem que adorar esse Deus. Por isso que os salmistas, sempre quando adoram a Deus, eles dizem, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Então adore a Deus, mas adore com fervor, adore com alegria. Segunda aplicação, tudo foi criado por Deus, então manifeste gratidão ao Senhor. Gratidão, irmãos. Ervas, sementes, relvas, comida,
tudo Deus deu. A gente fica desesperado, não vai chover mais. Que conversa fiada, Deus diz que vai chover sempre. Aí vem essa onda do aquecimento, não sei o que. Deus já falou, irmãos, que não vai faltar. Ele colocou inclusive o arco-íris dizendo, é a minha palavra, não vou destruir dessa maneira mais. Não vai mais faltar. Sempre teve comida, sempre tiveram os ciclos. E nós ficamos desesperados. O que temos que fazer é agradecer a Deus. Quando você for comer, agradeça a Deus pelo grão de arroz. Tudo foi Deus que deu, irmãos. Tudo. O homem, por mais inteligente, científico que seja, iluminado que seja, ele não consegue fabricar um grão de arroz. Uma unha. Ele não consegue. Um fio de cabelo. Ele não consegue. E Deus já falou, se subir nas estrelas, eu te derrubo de lá. Está lá os profetas dizendo, se você pisar nas estrelas, eu te derrubo. Então tem um limite. Então a gente fica desesperado. Não, irmãos, precisamos agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas, né? Agradeça a Deus, veio dele. E terceiro, porque Deus é o Criador, deposite sua confiança nele. Se Ele fez tudo isso aqui para eu e você vivermos, você já parou para pensar? Deus criou isso tudo e fez a terra um ambiente propício para a vida biológica e nos colocou lá. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor. Se Ele fez o maior, Ele pode fazer o menor. Quem faz o maior, faz o menor. Vamos abrir para 2 perguntas, pelo menos, que ainda tem ali 2 minutinhos. Quem tem uma pergunta? Ninguém? Pode fazer, Sibeli. Não, está correto. O que eu estou dizendo é que você não pode entender que a bênção, que a sua mãe te abençoar, que vai acontecer algo mágico na sua vida. É isso que eu estou querendo dizer. Mas é um costume muito bom. Continue com esse costume, tá? Peça a bênção mesmo. Mas não pense que isso vai trazer uma energia positiva, tá? São bons desejos que a gente tem. E quando nós abençoarmos o nosso filho, nós estamos como pais nos propondo a fazer com que o que ele precisa aconteça na vida dele, né? Essa é a ideia. É uma bênção que proporcione condições para o filho. Não é só Deus te abençoe, não. É o que Tiago fala. Não adianta você falar para a pessoa que está com fome, vai em paz, Deus te abençoe, o estômago dela não vai encher. Não vai. Então você fala, Deus te abençoe através de quê? Desse prato de comida que eu vou te dar. Entendeu? Deu para entender, gente? Não estou tirando do costume, não. Tem que ter. Antigamente eu lembro, minha mãe, a gente ia passar as férias na casa dos meus avós e eu só via à noite, né? Os irmãos todos, 11 irmãos. Bença pai, bença mãe, aí os 11, bença pai, tudo deitado. Bença pai, abençoe, abençoe. É um bom costume. Mas assim, os pais, quando abençoarem, proporcione que essa bênção aconteça, né? Lá atrás, Marilza. Os dinossauros? Eu acho que pode ter existido, não vejo nenhum problema. Não é? A Bíblia fala de monstros, de alguns monstros que nem tem hoje, né? São quase mitológicos. Bom, Jonas lá foi engolido, que não é baleia, tá, gente? Não é baleia. Vamos seguir o texto. É um grande peixe, provavelmente um cachalote. Existem na antiguidade história de cachalote que engoliu homens lá. Bom, mas a verdade é que foi um milagre, né, Jonas ter sido preservado. Também o pessoal critica muito o livro de Jonas, dizendo, tá vendo, como é que uma pessoa fica 3 dias dentro de um peixe e morre? Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu ainda ia acreditar. Ela diz que o peixe engoliu Jonas. É mais fácil ainda de acreditar que o peixe engoliu. Então assim, pode ter existido, não vejo nenhuma dificuldade. O que eu vejo é de falar que existe habitação nos outros planetas. Porque o único planeta com condições de vida biológica é o planeta Terra. Os demais não têm condição de vida biológica. E a ciência nunca encontrou, né? Eles ficam atrás direto, mas a verdade é que nunca encontraram nenhuma evidência. Mas
Não tem ET, não tem esse negócio de... E é engraçado, como o nosso conhecimento que Deus colocou, ele é analógico. Vocês já viram que todo ET ele tem cabeça, braços, tronco, conversa. Não tem nenhum ET que fuja desse padrão analógico do ser humano. É engraçado demais. Por quê? O único que a gente conhece é isso. Não tem como você saber quem mora em Marte, como é que é. E nem tem como, né? Perto do Sol, ali é só fogo. Bom, irmãos, espero que vocês tenham sido enriquecidos com Gênesis 1. Continuem a leitura de Gênesis e nós vamos avançar no capítulo 2, semana que vem, trabalhando agora com detalhes da criação do homem e da mulher, tá bom? Deus abençoe.